Olá, tudo bem? Há alguns anos eu estava conversando com uma conhecida minha em um parque e durante a conversa, eu como psicólogo, comentei que havia percebido uma grande dificuldade dela em falar sobre si mesma e sugeri que talvez uma terapia pudesse ajudá-la a se abrir mais. Foi então que, de repente, ela se levantou e saiu apressada. Fiquei surpreso, sem entender, mas pouco tempo depois ela voltou, se sentou ao meu lado, abaixou a cabeça e começou a chorar. Naquele momento eu não sabia o que fazer, então fiquei ali com ela. De repente ela levantou a cabeça, em meio às lágrimas, disse que tinha vergonha de si mesma, porque a vida havia sido abusada pelo próprio pai e pelos irmãos, dos 6 aos 13 anos. Aquelas palavras me geraram um misto de raiva e dor. Para dizer a verdade, eu não sabia bem como lidar com aquela resposta. Só consegui abraçá-la e me juntar ao seu choro. E foi ali, naquele momento, que entendi o impacto que tem o abuso sexual durante a infância para a vida de um adulto. E é sobre esse tema que quero falar com vocês hoje. Por se tratar de um tema bastante complexo e delicado, eu vou dividir o vídeo em duas partes. O de hoje, vamos falar sobre alguns dos sintomas que o abuso sexual infantil tem para a vida adulta. No próximo vídeo, vamos falar sobre os impactos do abuso sexual infantil nas relações afetivas. Portanto, não deixe de assistir também ao próximo vídeo, ok? Meu nome é Rogério Rodrigues, sou psicólogo e psicoterapeuta. E esse é o canal Relações e Emoções, um espaço para pensarmos, sentirmos e agirmos melhor. Quando falamos de abuso sexual durante a infância, é importante entender que os efeitos, em sua maioria, não desaparecem quando o abuso termina. Pelo contrário, as marcas emocionais e psicológicas podem perdurar por muitos anos, influenciando profundamente a vida de quem passou por essa experiência. Essas marcas podem se manifestar de maneiras que muitas vezes não percebemos de imediato, o que afeta inevitavelmente o bem-estar mental, até como essas pessoas se relacionam com o mundo e até mesmo com outras pessoas. As psicólogas Victoria Foletti e Catalina Vecchio, da Associação de Psicologia Americana, APA, trouxeram em um artigo muito interessante os impactos do abuso sexual infantil na vida adulta. Eu queria discutir alguns destes sintomas discutidos pelas psicólogas e que foram os mais citados. O primeiro deles é a depressão. A depressão é um dos sintomas mais citados entre os sobreviventes de abuso sexual infantil. Estudos mostram que essas pessoas têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver depressão ao longo da vida comparadas a pessoas sem históricos de abuso sexual. Isso porque o trauma pode gerar um estado emocional crônico de tristeza, falta de esperança, tornando a vida diária muito mais difícil. O segundo sintoma discutido pelas psicólogas é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse sintoma é o segundo mais frequente, segundo as psicólogas. Muitas vezes, os sobreviventes de abuso sexual infantil revivem um trauma através de flashbacks, pesadelos e pensamentos intrusivos. Essas pessoas podem ficar constantemente em alerta, com hipervigilância e respostas exageradas ao menor estímulo, como se o perigo ainda estivesse presente. O terceiro sintoma mais discutido pelas psicólogas é a dissociação. A dissociação acontece quando a pessoa se desconecta da realidade, muitas vezes com uma maneira de lidar com a dor do trauma. Isso pode manifestar como lapsos de memória, sensação de estar fora do próprio corpo ou até uma incapacidade de lembrar do próprio abuso. É como se a mente criasse uma barreira de proteção, mas que ao mesmo tempo impede o indivíduo de processar suas emoções e experiências. O quarto sintoma mais citado pelas psicólogas
são as dificuldades interpessoais. Sobre este assunto, a dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, as vítimas podem desenvolver desconfiança crônica em relação a outras pessoas, evitando intimidade emocional e até mesmo intimidade sexual. Relacionamentos instáveis e medo de proximidade emocional são bastante comuns. Isso pode levar, infelizmente, à solidão e ao isolamento. Além desses 4 sintomas mais conhecidos e discutidos pela psicologia, existem outros efeitos psicológicos igualmente devastadores, que muitas vezes são considerados secundários, mas que têm também grandes impactos na vida dos adultos, vítimas de abuso sexual infantil. Para as psicólogas Victoria Foletti e Catalina Vecchio, da Associação de Psicologia Americana, esses aspectos que vou citar agora, apesar de serem menos evidentes em alguns casos, podem ser debilitantes para a vida emocional e social das pessoas. O primeiro aspecto que quero trazer para vocês são os problemas de autorregulação emocional. E o que isso significa, Rogério? Isso quer dizer que as emoções passam a ser difíceis de controlar. Sentimentos como tristeza, raiva e ansiedade são emoções que surgem de forma bastante intensa e muitas vezes sem controle. Isso pode levar ao uso de estratégias ineficazes para lidar com esses sentimentos, tais como a automutilação e o abuso de substâncias psicotrópicas. O segundo aspecto é a revitimização. Embora não seja um sintoma, a revitimização é um aspecto muito citado nos estudos. Isso significa que, infelizmente, as pessoas que sofreram abuso na infância estão mais propensas a passar por novos episódios de vitimização ao longo da vida. Pesquisas mostram que esse padrão de revitimização é comum, especialmente quando o abuso ocorreu dentro da família. Um último ponto que gostaria de falar é sobre a relação do abuso com a sexualidade. Sobreviventes de abuso sexual infantil podem ter dificuldades em estabelecer relações sexuais saudáveis. Elas podem experimentar aversão ao sexo, disfunções sexuais ou até mesmo, em alguns casos, desenvolver comportamentos de risco relacionados à sexualidade. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre este último ponto no próximo vídeo. Portanto, não deixe de conferir esse próximo vídeo. Você ou alguém que você conhece lida com esses sintomas ou aspectos aqui discutidos? Saiba que procurar ajuda é fundamental. Eu não posso deixar de falar que a terapia é um caminho essencial para enfrentar as consequências do abuso sexual na infância. Um profissional qualificado pode te apoiar muito nesse processo de cura e recuperação. Aliás, foi o que fez a minha conhecida, cuja história contei no início desse vídeo. Ela se beneficiou muito da psicologia, que decidiu se tornar também uma psicóloga, e tenho certeza que poderá ajudar outras pessoas a superarem os traumas do abuso sexual na infância. No próximo vídeo, vamos falar sobre os impactos do abuso sexual nas relações afetivas. Vamos explorar como isso afeta a capacidade de confiar, de formar vínculos saudáveis e de manter relacionamentos íntimos e satisfatórios. É um tema delicado, mas crucial para entendermos como esse trauma pode moldar as relações ao longo da vida de muitas pessoas. Se você achou este conteúdo importante, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Escreve aqui embaixo também o seu comentário, será um prazer falar com você, além de você estar ajudando a promover o canal aqui no YouTube. Dá esse help aí, vai! E curte também o meu perfil no Instagram. Lá eu estou como @rogerio.phd. Vou repetir, @rogerio.phd. E até a próxima, hein? Tchau, tchau!